cegam, mas nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Peço ao Senhor que fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, em nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu estive meditando nessa palavra. Hoje eu vou falar do 25 até o 34, mas outro dia a gente vai falar do 19 ao 24. Esse escrito aqui faz parte do Sermão da Montanha que Jesus estava ensinando os discípulos. Uma das ministrações, das pregações que eu acredito que demorou mais tempo, e das mais importantes de Jesus. Provavelmente Jesus falou do Sermão da Montanha assim que ele estava iniciando o seu ministério, e ele estava colocando as coisas no seu devido lugar, na ordem, na ótica, na visão do Senhor, em relação à visão do mundo, a visão que o mundo tem das coisas. A gente observa bem do 19 a 24 ele falando disso, e do 25 a seguir ele vai falar sobre algo que tem atingido muito as pessoas no dia de hoje, que é a ansiedade. Hoje nós temos, é conhecido das pessoas a depressão, que é relacionada ao passado, às coisas que já se passaram, geralmente, ao estresse, que é relacionado às coisas do presente, coisas que a pessoa vive no momento, e a ansiedade, a ansiedade que é algo que vai acontecer no futuro, coisas que nós não temos controle sobre elas diretamente, porque são coisas que vão acontecer ainda, e muitas pessoas ficam preocupadas por coisas que vão acontecer no futuro. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, ela tem um tipo de ansiedade, ela se trata inclusive sobre isso, e a ansiedade dela consiste em pagar as contas, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar que alguém tinha, mas essa mulher tem uma ansiedade em pagar as contas. Ela recebe, por exemplo, no 5º dia útil, mas desde o dia 20 ela já deixa de dormir, ela já não dorme mais, ela já não consegue mais ter atenção nas outras coisas, ela começa a juntar os boletos, as contas, anda com aquilo, fica com aquilo na mão, e ansiosa e preocupada, e aquilo atrapalha até mesmo o trabalho dela. Ela já pegou licença, inclusive do emprego, por causa dessa ansiedade que ela tem, inclusive está tratando, porque ela, de 10 dias para frente, ela já deixa de viver naturalmente por causa da preocupação em receber e depois ter que pagar as contas, os boletos. E Jesus estava ensinando para os discípulos naquela época que nós precisamos aprender também nos dias de hoje. Ele começa dizendo que nós não devemos andar cuidadosos ou ansiosos, em algumas Bíblias diz ansiosos,
ou preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Jesus está falando de coisas que vão acontecer ainda no futuro. Não se preocupem, não deixem que isso tome o seu coração. O que? As coisas pelo que vocês vão comer amanhã, ou que vocês vão beber amanhã. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas não vale mais a vida do que o mantimento, e o corpo do que o vestido? Jesus estava dizendo: vocês não devem se preocupar mais com o que vão comer ou vestir, mas se preocupem com a sua vida, com a sua saúde, com o seu corpo, com o seu cuidado. E ele estava dizendo aqui que não vale mais a vida do que os mantimentos. Jesus não estava dizendo para a gente ser desleixado no quanto nós comemos ou bebemos, mas Jesus estava ensinando aquelas pessoas a colocar as situações do dia a dia no seu devido lugar, para que nós não venhamos a nos preocupar tanto com coisas que vão acontecer. Eu vejo pessoas se preocupando muito com o que vão vestir, com a vestimenta, se preocupando em agradar as outras pessoas com a sua veste, com o seu tênis, com o seu relógio, com o seu celular, e aquilo às vezes nem é tão importante, não faz tanta diferença, não fará tanta diferença, mas o desejo de conquistar o olhar positivo das pessoas faz com que muitas pessoas fiquem ansiosas por coisas que elas não precisam, e elas lutem para ter coisas que elas não precisam, tão simplesmente por causa da sua imagem. Quando o Senhor diz: não se preocupem com o que há de vestir, Ele está dizendo: não se preocupem tanto com a sua imagem, a ponto de colocar a sua imagem à frente da sua vida. Tem jovens aí que a gente sabe, através de notícias, que por causa da preocupação com o corpo perfeito, elas desenvolvem um problema chamado bulimia, e elas comem, depois elas botam para fora o alimento para que elas não engordam. Tem pessoas que estão raquéticas, mas elas procuram um padrão de beleza que na verdade nem existe. É um padrão de beleza vendido por pessoas que não são pessoas comuns, que não são pessoas da sociedade, mas isso fala no coração de algumas pessoas, e elas procuram viver aquilo que na verdade nem é um padrão natural, mas elas procuram aquilo e elas com isso se perdem, ou procuram agradar a moda, algumas coisas no que elas vestem, e elas se perdem por causa disso. E Jesus estava colocando as coisas no devido lugar. A vida é mais importante do que o que você come ou do que o que você veste. A vida tem muito mais importante do que isso. E ele, falando novamente para aquelas pessoas, ele dá um exemplo das aves dos céus, e ele diz: olhem para as aves, elas não plantam, elas não colhem, e elas não ajuntam em celeiros, coisas que muitas pessoas fazem. Elas plantam com o seu trabalho, elas colhem quando recebem o seu salário, e elas guardam, investem quando elas estão com aquele salário nas mãos. E ele diz: vosso Pai Celestial, elas não juntam, as aves elas não guardam, elas não se preocupam com plantar. E olhando para as aves, o Senhor pergunta: vocês não têm muito mais valor do que elas? Então por que vocês estão tão preocupados com o que vocês semeiam, com o que vocês colhem e com o que vocês guardam? Jesus está ensinando para aqueles discípulos e dando um exemplo às aves dos céus. As aves não se preocupam. Ontem eu estava pregando ali no campo de futebol, e eu estava falando para os meninos que as aves elas levantam de manhãzinha, de madrugada, e elas estão cantando. Elas cantam, elas louvam a Deus da forma delas, elas exaltam a Deus cantando como se aquele fosse o último dia. Elas não cantam porque isso vai facilitar elas acharem água. Elas não cantam porque isso vai tornar mais fácil a busca pelo alimento. Elas não cantam porque isso vai ensinar elas a guardar semente para o dia de amanhã. Elas só cantam porque elas estão louvando a Deus e vivendo aquele momento.
Depois que elas terminam de cantar, elas vão buscar semente para comer, elas vão buscar água para beber, vão buscar sombra para descansar, mas antes elas louvam a Deus, antes delas saírem para fazer qualquer coisa. E Jesus chama a atenção daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo a pregação, dizendo: olhe para as aves, olhe o comportamento delas. Elas não se preocupam, elas não colocam isso com tanta preocupação a ponto de tirar a paz delas. Elas não perdem tempo se preocupando com essas coisas, mas antes elas cantam e louvam o Senhor. E depois ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhais para os lírios dos campos, eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Parece que as pessoas daquela época se preocupavam muito, talvez não com a moda, como as pessoas se preocupam hoje, mas de andar vestidos como bons homens, de andar vestido como boas pessoas, como pessoas da sociedade. Ou talvez tinham ali homens religiosos que se preocupavam com a estola do seu vestido, com a ordem das suas vestes, com o tipo de chapéu que usava. E Jesus, falando para aquelas pessoas, dizem: olha, nem mesmo os lírios do campo, que estão muito bem mais vestidos do que vocês, não se preocupam com isso. E nem mesmo Salomão, que foi o rei mais rico, mais próspero de sua época e de todos os tempos, ele nunca se vestiu como um lírio. Mas quem vestia Salomão não era o Senhor. Quem vestia Salomão eram os seus recursos, o seu dinheiro e a sua condição financeira. E Deus dizendo: olha, Salomão, com todos os seus recursos, ele nunca chegou a se vestir como um lírio. Quem veste Salomão? Ele próprio, ele se veste, ele escolhe as suas vestes. A sua equipe escolhe as suas vestes. Mas quem veste os lírios? O próprio Deus. Então nós vemos aqui que fazer a vontade de Deus e não andar ansiosos por essas coisas é muito melhor do que seguirmos a nossa vontade e andarmos ansiosos com coisas que não são tão importantes para a nossa vida. E aqui no 30 ele diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vós, homens de pequena fé. Detalhe: o lírio, no outro dia, ele estava murcho e ele morria, pouco tempo de vida. Quanto mais nós, homens, qual seria a preocupação, ou qual é a preocupação de Deus a nosso respeito, em relação à nossa vestimenta, em relação à cobertura do nosso corpo, em relação àquilo que é simples? Nós não devemos nos preocupar tanto com isso, a ponto de perdermos a nossa paz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou como nós vestiremos. Aqui Jesus faz um resumo: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Aqui Jesus estava dizendo: de tudo isso que eu falei, fiz um resumo no 31, e quero colocar um exemplo para vocês. Os gentios procuram essas coisas. Os gentios se preocupam com essas coisas. Aquelas pessoas que não temem a Deus, elas se preocupam com essas coisas, elas lutam por essas coisas, elas ficam ansiosas por essas coisas. Mas para vocês que me temem, que me amam, diz o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui está a chave dessa palavra. O que nos faz ser abençoados em todas essas áreas? O que nos faz sermos como as aves dos céus e como os lírios dos campos? Temer a Deus. Temer a Deus nos faz com que não nos preocupemos tanto com tantas coisas superficiais, mas que busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fizermos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu estava falando ontem para os meninos também, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós entendemos o plano de Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, o mundo todo trabalha em nosso favor.
As coisas conspiram, elas lutam para nos favorecer, porque nós estamos no caminho do Senhor. Um exemplo disso, o homem, quando estava no jardim do Éden, Deus descia todos os dias e falava com o homem. O solo era perfeito para a plantação. Deus deu ao homem a liberdade, as plantas nasciam, cresciam, produziam. Os animais, eu acredito que eram dóceis, porque o homem estava no centro da vontade de Deus. Qual era o centro da vontade? Era o jardim que Deus colocou o homem. Esse era o plano de Deus para o homem plantado no jardim para viver conforme a vontade do Senhor. Quando o homem desobedeceu, ele saiu do centro. O que o Senhor disse para ele? A terra lhe produzirá brolhos. Você vai ter que suar o teu rosto para trabalhar e arrancar da terra o alimento para você colocar à sua mesa. E hoje a terra que é sua aliada, a terra será a sua adversária a partir de hoje. Ela vai gerar dificuldades, você terá que suar, trabalhar duro para arrancar dela o sustento da sua casa. A mulher que nasceu para produzir, para procriar, e para gerar filhos e ser bênção, nisso e através disso o Senhor disse, e para a mulher será grande as dores quando ela estiver para dar à luz. A gravidez será sofrida para a mulher e o desejo dela será para o seu marido. O homem, quando ele sai do centro, que ele sai da vontade, que Deus deixa de ser o centro, que ele deixa de buscar primeiro o reino de Deus, o mundo trabalha conspirando contra a vontade do homem. O homem hoje, para estar na presença de Deus, ele luta, ele tem dificuldade, porque a própria carne dele é adversária do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas que o Espírito milita contra a carne, para que o homem não faça o que ele quer, mas ele faça o que a vontade da carne deseja. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, as coisas conspiram contra nós. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Então nós podemos hoje escolher se você vai querer o mundo conspirando contra você, ou você vai querer Deus trabalhando em favor da sua vida, porque você nele espera. Nós aprendemos aqui a lição com as aves dos céus. A primeira coisa que elas fazem é cantar e louvar ao Senhor, e depois elas saem para buscar o alimento daquele dia. As aves não têm consciência, as aves não têm inteligência, mas naturalmente elas adoram, elas buscam ao Senhor pela manhã. E o homem que é dotado de inteligência, consciência e sabedoria acha difícil buscar ao Senhor, acha difícil entrar na presença de Deus, acha difícil buscar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Estava vendo um trecho de uma ministração ontem, que uma ministra de louvor, ela estava dizendo a diferença de quem é vocacionado e de quem é voluntário. Muitas vezes a pessoa está a vida inteira na igreja, ela acha que ela é vocacionada, mas na verdade é voluntária. O voluntário, ele faz as coisas de Deus, ele vai para a igreja quando ele tem tempo, ele congrega quando ele tem tempo, ele escolhe um dia que não vai atrapalhar a agenda dele, ele faz as coisas sociais ou espirituais de Deus, ou ele serve o Senhor de forma voluntária. O vocacionado não, ele cria tempo, ele cria oportunidade, ele não perde as oportunidades de buscar o Senhor. Então que nós possamos olhar hoje, se somos, todos aqui somos crentes, somos cristãos, precisamos olhar se somos cristãos voluntários ou se somos cristãos que temos um chamado do Senhor para as nossas vidas. Somos voluntários da obra do Senhor ou temos um chamado, somos chamados para uma obra? Que Deus possa falar em nosso coração, que possamos deixar a ansiedade, que é o mal do século, de lado, que possamos vencer a ansiedade, não nos preocupando com coisas que não cabe a nós resolvermos. A Bíblia diz ainda no versículo 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz também que os dias são maus, então basta a cada dia o seu mal. Eu não vou me preocupar com coisas que não estão ao meu alcance, mas eu vou lutar por aquelas que o Senhor colocou em meu coração
como base para que eu faça. Eu vou procurar buscar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus sobre a minha vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Quem toma posse, quem crê, vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor. Quero que você faça uma oração. Faça uma oração, apresente tua vida ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, nesta manhã nós agradecemos, louvamos, exaltamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom, como diz a tua palavra, o teu amor dura de geração para geração. Senhor, damos graças a Ti por tudo, glorificamos ao Senhor porque o Senhor é fiel, e apresentamos o dia de hoje em tuas mãos. Que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, estejam sobre nós. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.